existe uma previsão na legislação que o controlador e o operador, de forma conjunta, eles podem, né, ou não, de forma conjunta ou não, mas eles podem e devem estabelecer entre eles regras de boas práticas e governança. E que nessas regras vão precisar ser observadas alguns itens, né, que devem compor esse manual, digamos, né? Então, a questão relacionadas à organização, ao regime de funcionamento, então aos procedimentos que vão ser adotados entre eles, as formas que vão ser processadas as reclamações e petições dos titulares, as normas de segurança, quais são os padrões técnicos que estão sendo adotados, quais são as obrigações para os envolvidos, quais são as ações educativas que estão sendo promovidas, quais são os mecanismos internos de supervisão, né, e também assim, de manutenção da regra no sentido de proteção dos dados. Então, aqui nesse ponto, uma questão que é bem interessante e que a gente tem feito isso bastante é ir nas empresas e tentar fazer uma fala, reúne lá o pessoal, né, e a gente fez algumas por vídeo até ultimamente, para tentar trazer um pouco dessa cultura e do que é essa mudança de paradigma para dentro da empresa, para que todas as pessoas comecem a pensar dessa mesma forma. Porque a gente não dava muito valor, né, para proteger dados pessoais. Então, às vezes a pessoa do RH pegava lá um atestado médico de um funcionário e ia tirar xerox no lado lá, tirava xerox, saía com a cópia e esquecia o original dentro da máquina. Então, isso é uma coisa muito comum. E isso é um incidente de segurança pela lei. Então, todos esses pequenos atos, eles são considerados incidentes de segurança. Então, eventualmente, você mandar um e-mail com alguma informação de uma pessoa física para um outro e-mail que não era o destinatário certo. Isso também é um incidente de segurança. Um computador que você deixa sem senha e vai almoçar. E qualquer pessoa pode acessar lá e pegar a agenda com todos os contatos da pessoa física. Isso também é um incidente de segurança. Então, assim, tem algumas pequenas atividades, né, pequenas atitudes que podem ser adotadas no dia a dia, né, que vão fazer parte assim, dessa mudança de cultura, que já vão ser muito importantes para a proteção da empresa. Então, a secretária, né, às vezes liga lá alguém falando, eu sou titular de dados, eu quero isso, eu quero uma informação sobre ao meu respeito. Precisa se certificar se aquela pessoa realmente é o titular daquele dado, né, para que ela não passe uma informação que não era para a pessoa certa, né, para outra pessoa, porque isso também vai ser um incidente. Que mais? E aí, então, a gente entra nessa questão da privacidade por concepção ou por padrão. Então, qual que é a ideia disso, né? A privacidade por concepção. Então, que desde o início, né, a gente vai pensar hoje, desde eu chegar lá na empresa, então, tudo que eu for fazer hoje, eu vou fazer pensando em como eu protejo os dados pessoais. Então, se eventualmente você está desenvolvendo um novo software, um aplicativo, ou você vai colocar uma página nova no ar. Então, assim, desde o começo deve ser adotado procedimentos para proteger os dados pessoais. E aí, isso daqui a gente entra um pouco mais no nicho da tecnologia da informação, no sentido de que algumas medidas devem ser observadas no momento em que você fazer essas questões tecnológicas, para que desde o início sejam observados e respeitados, então, esses pontos, né, que dizem respeito à proteção de dados. Então, a gente tem, foi escrito, né, há bastante tempo, tem uma canadense que já se preocupava com esse assunto de proteção de dados, isso mais no âmbito do direito, da questão relacionada com a tecnologia da informação, e ela criou, são 7 princípios, né, que fazem com que, se você cumprir esses requisitos, você vai estar agindo de acordo com a regra de privacidade desde a concepção.
Então, dentre eles são os seguintes. Então, assim, de adotar medidas proativas e não reativas quando você se depara com um tipo de incidente. Então, assim, sempre pensar de forma proativa. O que eu posso fazer para evitar e não ficar aguardando que aconteça um incidente para você correr atrás para resolver. Então, é uma cultura assim, de melhoria contínua, né? De sempre você estar buscando atingir o objetivo, né, de proteção dos dados. Outra coisa, a privacidade deve ser o padrão nos sistemas de TI ou de práticas de negócio. Então, assim, tem que evitar que o titular precise fazer qualquer ato para que ele seja protegido. Então, você vai entrar lá num site, né? E aí você vai coletar só aquilo que é necessário que até isso foi uma mudança que teve recentemente, né? No Facebook eu percebi. Antes você tinha que dizer que você não queria que eles coletassem teu dado. Agora não, agora é o contrário. Você cria algumas permissões para que eles possam ter acesso a alguns dados, né? Que você está disponibilizando. Então é uma inversão do que era feito até então, né? Então eles coletavam tudo e você que tinha que dizer que não queria. E aqui não, é o contrário. É o mínimo possível de dados coletados e aí você que vai autorizando aos poucos a utilização de outros dados. Aí uma outra questão, um outro pilar, né, um outro princípio é que a privacidade ela seja incorporada no design. Então, desde o início do projeto. De forma holística, integrativa, criativa, então tem que pensar, vai desenvolver um novo projeto, desde o início, isso tem que ser um ponto, assim, um dos fundamentos para se desenvolver o projeto. A questão da funcionalidade total, que é o contraponto entre a privacidade e a segurança, então, assim, não podemos achar que são coisas que são excludentes, muito pelo contrário, elas devem caminhar juntas, né? Então, a segurança e a privacidade, sempre quando for criado um novo sistema ou uma nova ideia, né? Um novo projeto. A questão também da segurança e proteção de ponta a ponta durante o ciclo de vida do tratamento do dado. Então, se preocupar que desde a entrada do dado, com a coleta, depois você vai armazenar, aí você vai passar para o RH, que vai tratar, aí depois vai para outro setor, que vai fazer outra coisa. Então, todo o ciclo de vida do dado dentro da empresa, ele precisa ser mapeado, a gente precisa entender, né, o controlador precisa entender qual é o ciclo de vida e precisa certificar que desde a entrada até a eliminação, aquele dado foi protegido. Aí outra questão também é a questão da visibilidade e transparência. Então, a gente precisa ter o dever de cuidar, né? Então, assim, de mostrar que você está fazendo todos os procedimentos. Então, é aquele negócio, não basta fazer, tem que parecer, né? Então, não basta você só fazer tudo dentro da tua empresa, não registrar, não dar ciência ao consumidor, não informar teus fornecedores que você está agindo dessa forma, né? Porque aqui um dos pilares muito importantes é essa questão. Então, a visibilidade e a transparência. E no sentido da transparência, também de você passar uma informação de forma clara para o consumidor. Então, aqueles termos e políticas de uso que eram aquelas letras miúdas, cheias de coisa escrito, aquilo lá não pode mais acontecer, é um problema para a empresa. Então, o ideal é que essas caixinhas que são preenchidas ou a própria política de uso, ela venha de uma forma transparente e mais clara para o titular de dados, né? Então, assim, até esquecer todas aquelas letras miúdas e colocar só realmente o que é importante numa caixinha pequena, ou então se for uma coleta feita de forma física, né? Então tem que ter um formulário ali com só os tópicos, né? Um checklist do que é mais importante e é importante ressaltar que essa autorização, né, se for um caso de consentimento que for dado pelo titular para fins de utilização dos dados, precisa ser específico, precisa ser claro e precisa ser objetivo, né? Então, o consumidor vai ter que dar um ok ali, vai ter que assinar aquela cláusula ou então vai ter que dar um clique naquela caixinha específica, não pode ser nada genérico. Então, também esse é um ponto na questão da transparência.
E aqui também a questão do respeito pela privacidade do usuário. Então, no sentido de sempre procurar coletar a menor quantidade de dados pessoais possíveis. Dados, né, tem que ser então precisos, a forma como é que vai ser feito o acesso, como ele pode fazer acesso a esses dados, qual é o critério de conformidade que a empresa utiliza para proteger os dados, né, como que deve ser feita uma reclamação, que canais a empresa possui para que o titular exerça seus direitos. Então, todos esses pontos aqui, eles devem ser pensados dentro da empresa e precisam estar à disposição de forma clara para o titular de dados. E aí uma outra questão então é a privacidade por padrão, que vai também nessa linha, né, de que a regra tem que ser a proteção da privacidade. Então, a regra tem que ser que o titular de dados, quando ele está disponibilizando os dados, a regra é que vai ser o mínimo possível, só o essencial, e que ele não precisa fazer nada para estar protegido, né? Então, ao contrário do que acontecia anteriormente. Tá, e aí aqui na questão dos padrões de framework e controle de segurança cibernética. Então, aqui a gente entra um pouco mais na área do TI mesmo. E aqui a nossa orientação é de que seja sempre feita uma consulta a especialista na área de segurança da informação, tecnologia da informação, para que ele possa efetuar uma análise sobre como que está a empresa, né? Quais são os métodos que são utilizados pela empresa para a proteção dos dados. E também não é só na internet, né? Então, assim, todos os procedimentos dentro de uma empresa. O que a gente tem de procedimento de segurança para a proteção dos dados? Então, a gente tem uma política de mesa limpa, a gente tem uma política de manter os arquivos com dados essenciais guardados de alguma determinada forma. A gente tem uma política de que apenas algumas pessoas podem ter acesso a esses dados pessoais e não todo mundo do RH, principalmente quando trata de algum dado sensível. Então, o funcionário ficou doente, manda lá o atestado, não pode circular o atestado pelo RH inteiro, né? O ideal seria que só uma pessoa, ou sei lá, um setor, alguma coisa assim, tivesse acesso a essa informação. Então, isso também não é só na internet, mas principalmente, né, na internet. E aí aqui a gente fica pensando que existem já várias regras que tratam, né? Então, assim, as normas da BNT, as normas de ISO, né? A gente tem um colega lá que é da área da tecnologia da informação, que pode até nos, né, complementar aí depois com algum ponto específico sobre isso, mas a gente tem a ISO 27000, ISO 29000, que tratam especificamente de regras, não específicas para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas regras sobre proteção, né? Proteção de dados, privacidade. São protocolos que são criados, então quem já tem um pouco mais de familiaridade com isso, são protocolos que são criados com algumas regras e checklists que dizem sobre como implementar, né, políticas e estar em conformidade. Então, sistemas de gestão de segurança da informação, códigos de práticas para controles de segurança, que é a ISO 27000, gestão de risco de segurança da informação, então como tratar isso, né? E também gestão de risco, algumas diretrizes que foram trazidas pela ISO 31000, né? Família 31000. E também algumas outras que são aqui técnicas de segurança para gestão de privacidade da informação.